Bom dia, aqui quem tá falando é o Gabriel Rabelo, número 3, nono B. Eu tô falando aqui as questões. A primeira, qual é a longitude marcada no meridiano de Greenwich? Resposta, os meridianos são linhas traçadas verticalmente no sentido norte ou sul-norte. O meridiano de Greenwich possui longitude de 0 graus, aumentando até 180 graus para o leste e diminuindo até 180 graus a oeste. Qual é o sentido da linha do Equador no mapa apresentado nesta aula? A questão 2. A resposta: a linha do Equador é uma linha imaginária responsável pela divisão do globo terrestre em dois hemisférios, hemisfério sul e hemisfério norte. A questão 3. O que significa a sigla OTAN e para que ela servia? OTAN é a sigla para a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança político-militar criada no dia 4 de abril de 1949, durante a Guerra Fria, que reunia países ocidentais e capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Quarta pergunta. O que foi o Pacto de Varsóvia? Resposta: o Pacto de Varsóvia, ou Tratado de Varsóvia, foi uma aliança militar formada em 14 de maio de 1955 pelos países socialistas do leste europeu e pela União Soviética. 5. O Brasil estava alinhado em algum país durante a Guerra Fria e fazia parte de algum dos acordos militares citados acima? Resposta: o Brasil integrou o bloco capitalista. No entanto, a partir de 1961, o presidente São Goulart, ou Jango, desenvolveu uma política externa independente do apoio das superpotências da Guerra Fria. Jango fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, camponeses e populares. Além desses fatos, o então presidente promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil. Sexta pergunta. Indique o nome de dois países que tinham grupos armados socialistas durante a Guerra Fria, de acordo com o mapa apresentado pela professora Andréia e o professor Antônio nesta aula. Resposta: Estados Unidos e Japão. Sétima pergunta. Em qual continente estavam concentrados os países neutros? América do Sul e África. Oitava pergunta. O professor Antônio explicou no decorrer desta aula sobre o conceito de polarização durante a Guerra Fria. O que ele disse sobre o assunto? A resposta: a Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e marcou a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Essa polarização gerou um conflito político e ideológico entre as duas nações e seus respectivos blocos, cada qual defendendo os seus interesses e sua ideologia. Nona pergunta. Quais foram as imagens retratadas na atividade complementar desta aula, referente às inovações tecnológicas inventadas durante a Guerra Fria? Respostas. São usadas imagens de um computador, um micro-ondas e mapas tecnológicos, o GPS.